Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, nós estamos aqui hoje, eu, Irmã Rosa Maria Branco, que trabalho na paróquia de Santo António em Fresno, e o Sr. António Borba, que trabalha em Turloque. Temos a alegria de estarmos convosco a refletir um pouco na palavra de Deus neste segundo domingo de Páscoa. Acabamos de celebrar a grande festa da ressurreição, o domingo de Páscoa, a grande festa da alegria, a grande festa da libertação, da escravatura, do pecado. E esta celebração de Páscoa é realmente uma celebração muito grande, a mais importante na nossa Igreja Católica. Esta alegria manifesta-se em muitos aspectos. Manifesta-se da maneira como nos vamos à missa, na maneira como as igrejas estão ornamentadas, na maneira como celebramos depois com a família. Tudo isso são expressões de alegria porque o Senhor ressuscitou. Então vamos hoje entrar no segundo domingo, o que é o domingo da misericórdia, mas falaremos com mais pormenores depois de lermos a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos. Quer que eu leia a primeira leitura? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, para que a passagem de Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Então, António, o que é que esta leitura nos quer dizer? Esta leitura, bem, para mim, eu acho muito interessante que os apóstolos estão a formar uma comunidade cristã. Achei muito interessante esta palavra, pelas mãos dos apóstolos. Dizia aqui, pelas mãos dos apóstolos, como eram já as palavras exatas. Realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Portanto, para mim, isto é a comunidade cristã que está a realizar milagres. E eu, ao pensar nesta comunidade cristã, nesta comunidade da primeira hora, em que a multidão se reunia, em que os apóstolos pregavam, em que muitos aderiam à palavra do Senhor, levou-me a pensar às nossas comunidades cristãs de hoje. O que é que são as nossas comunidades cristãs e como é que nós, de alguma maneira, refletimos estas comunidades originais, esta comunidade que é escrita nesta primeira leitura. É realmente uma leitura muito linda, é uma leitura cheia de dinamismo. Os apóstolos traziam-lhe os doentes, há aqui um grande dinamismo, um grande movimento. É também uma leitura que transparece muita alegria, muita esperança, porque se eles traziam os enfermos aos apóstolos, havia a esperança e o desejo de que os seus enfermos iam ser curados. É também uma leitura que é como o António disse muito bem, é como que o espelho no qual nós refletimos e nos vemos
como acabou de dizer muito bem, como é que as comunidades cristãs de hoje são chamadas a funcionar. E vemos que os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, ele escreveu 2 documentos, diríamos assim, o Evangelho, segundo São Lucas, e os Atos dos Apóstolos, que nos relata a vida cristã das primeiras comunidades. Eu acho esta leitura muito linda, muito cheia de paz, de alegria, mas realmente nós estamos no segundo domingo da Páscoa, depois de celebrarmos a 8ª. Claro que as leituras têm que ser leituras de regozijo, de esperança e depois também de gratidão, como diz o Salmo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. E é tão bom que o Pai mandou o seu Filho à terra para como reabrir as portas do céu que nos tinham sido fechadas pelo pecado de Adão e Eva. E neste segundo domingo, depois da Páscoa, nós vamos refletir um pouco na misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus reflete-se no Evangelho, mas também se reflete aqui nos Atos dos Apóstolos. João Paulo II, em 2000, instituiu, diríamos melhor, oficialmente, o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. E porquê? Este domingo foi pedido diretamente por Jesus a Santa Faustina, uma santa da Polónia, do mesmo país, do São João Paulo II, e ele pediu-lhe a ela que este domingo fosse chamado o Domingo da Misericórdia. E tem ainda um outro aspecto ainda mais profundo, eu diria, pelo facto de o nosso Papa Francisco ter anunciado oficialmente este ano o Domingo da Misericórdia. Misericórdia e louvor são os sentimentos que brotam neste momento do profundo dos nossos corações. A misericórdia, porque Deus nos salva. A alegria, porque sentimos essa salvação. E a gratidão e o louvor, porque somos cristãos, somos seres que sabem expressar a gratidão e o louvor ao Senhor que nos criou e que nos libertou. Eu acho muito interessante, como disse o Papa Francisco, instituiu este ano, o ano da misericórdia, o jubileu da misericórdia. E o Papa vê-se bem que está extremamente focado na misericórdia. Nós, por muito tempo, temos um Deus que era um Deus que se irritava connosco, que nos queria julgar, e não quer dizer que Deus não nos vai julgar. Mas acho muito interessante que este Papa diz: em primeiro lugar, nós temos a misericórdia. E Deus é um bom Pai que está sempre disposto a perdoar-nos. Eu meditava nesta passagem e pensava no seguinte: como Pai, nós temos filhos, eu tenho filhos, e eu amo muito os meus filhos. E quero para eles o melhor. Mas se um filho meu procura um caminho que eu não acho bem, eu dou-lhe o bom conselho, mas ele tem a liberdade de continuar por esse caminho. E nós, como filhos de Deus, somos a mesma coisa. Nosso Senhor está sempre disposto a perdoar-nos. Nós, às vezes, é que caminhamos para fora dele. É como a parábola do filho pródigo, não é? Uhum. O filho saiu e gastou o que tinha a gastar, e depois, quando já não tinha mais nada e quando já estava mesmo mais baixo, voltou. E o que é que o pai fez? O pai não começou a zangar-se com ele. O pai abriu-lhe os braços e perdoou-lhe. Acho que é uma mensagem que este Papa Francisco está a tornar bem clara para a Igreja. Eu gostava o Papa Francisco,
quando instituiu este domingo, ou quando nomeou este ano, o Ano da Misericórdia, ele escreveu uma chamada bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Se for este documento, encontra-se nas livrarias católicas, mas também, se forem à internet, também podem encontrar este documento na internet. Eu, por acaso, tirei-o da internet. E não resisto à tentação de ler na primeira página apenas umas frases. O Papa diz: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Então significa que onde é que nós vemos, como é que vemos que Jesus Cristo, ou porque é que o Santo Padre diz que ele é o rosto da misericórdia do Pai? A gente nunca viu o Pai, não, e portanto ele tem um rosto, mas esse rosto tornou-se visível, palpável em Jesus Cristo. E então temos um chamamento a estudarmos, a refletirmos os Evangelhos, porque o rosto de Cristo reflete-se na ação concreta do viver dele, do atuar dele, enquanto ele esteve na Terra. Só a partir daí é que nós podemos descobrir como é que é o rosto de Jesus Cristo. Então temos um convite, todos nós, incluindo eu, a meditarmos, refletirmos a boa nova do Evangelho. Depois ele diz: o mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. E no outro parágrafo diz: precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. Precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. E esse é fonte de alegria, esse mistério de misericórdia é fonte de alegria, de serenidade e de paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato único e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do pecado. Eu achei isto tão profundo, este parágrafo, tão lindo, tão cheio de consolação, que não resisti à tentação de o partilhar com os nossos queridos ouvintes. E vai partilhando, se por acaso ainda não leram este documento, espero que vão à internet, chamado Bula da Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, e possam saboreá-lo, ver como ele é doce, como é lindo este documento do Santo Padre. Muito bem, eu acho que eles querem que nós façamos um pequeno intervalo para depois voltarmos daqui a um minuto, não é, irmã? Uhum. E nós vamos estar novamente aqui à vossa espera. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Caros ouvintes, aqui estamos novamente para partilharmos juntos
refletirmos uma vez mais na boa nova, na mensagem de Jesus neste segundo domingo depois da Páscoa. E eu agora vou ler o Evangelho para este segundo domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E àqueles a quem os retirardes, ser-lhe-ão retirados. Tomé, um dos 12, chamado Dimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmã, tanta coisa bonita neste Evangelho. Acho que há tantas ideias que nós podíamos falar. Tem, por exemplo, a ideia de eles estarem fechados e com medo dos judeus. Depois, a questão de Jesus aparece-lhes no primeiro dia da semana, portanto, no domingo, não é? Depois, a descida do Espírito Santo e como o Espírito Santo transforma a vida dos discípulos, não é? Depois, a questão de perdoar os pecados. Portanto, muita coisa, mas uma coisa que, entre várias, achei muito interessante foi esta ideia. Nós já falámos na comunidade cristã, não foi? Na primeira leitura, e esta importância da comunidade cristã. E eles estavam como comunidade reunidos, não era? E Tomé não estava com eles. Portanto, naquela altura, Tomé não fazia parte daquela comunidade cristã, estava fora. Jesus aparece a esta comunidade. Eu imagino a alegria deles a dizerem: vamos encontrar o Tomé, porque nós queremos dizer a ele que o Senhor nos apareceu, não é? Portanto, deviam estar muito alegres. Mas talvez ficaram um pouco decepcionados, porque quando eles foram dizer ao Tomé: afinal o Senhor apareceu, ele disse: eu não acredito. E eu faz-me lembrar que hoje em dia também, muitas vezes as pessoas dizem: eu não preciso de ir à igreja, eu posso comunicar com Deus em qualquer lugar, não preciso da igreja. Mas o fazer parte da Igreja Católica não é só esta comunicação com Deus, é a comunicação com a comunidade. Nós temos que fazer parte da comunidade. E, portanto, até Tomé integrar-se na comunidade, ele então integrou-se na comunidade e Nosso Senhor apareceu-lhe mais uma vez, não foi? Apareceu a eles. E então, nessa altura, ele disse: já vi e agora acredito.
para mim foi uma lição muito interessante nesta leitura. Como o António refletiu, realçou vários pontos e depois focou nesse. Podemos hoje, e sobretudo aqui nos Estados Unidos, que temos muito a influência protestante, naquele aspecto em que Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, serão perdoados. Àqueles a quem não perdoares, não serão perdoados. Pois. Nós sabemos que a Igreja Católica usa esta passagem de uma maneira concreta e objetiva para instituir o sacramento da confissão ou o sacramento da reconciliação. E, portanto, nós temos aqui muitas vezes um conflito que vem dos ensinamentos ou do contacto com os nossos irmãos protestantes, em que dizemos: eu confesso a Deus os meus pecados, Deus perdoa-me, eu não vou agora ir ter com um homem e dizer-lhe os meus pecados. Contudo, se realmente tivermos um coração aberto, se tivermos uns ouvidos que ouvem, nós poderemos voltar ao Tomé. O Tomé fechou-se à mensagem que os apóstolos lhe transmitiram. E, portanto, a resposta dele: não, estou totalmente fechado, só vendo. Também nós, muitas vezes, e o António disse, e bem, nos fechamos à mensagem da Boa Nova do Evangelho transmitida através dos nossos irmãos, porque Jesus podia realmente usar outros meios, mas ele usou os apóstolos e nos apóstolos usou todos os batizados para continuarmos a transmitir a mensagem que ele deixou conosco. Contudo, essa questão de dizermos perdoa ou peço perdão a Deus, sim, quando vamos à confissão, preparamo-nos e, ao fazermos o nosso exame de consciência, a Igreja diz-nos que rezemos a confissão e que peçamos perdão a Deus, que nos arrependamos dos nossos pecados. Mas não fica aí. A Igreja continua a dizer: agora o sacerdote é o representante visível de Jesus Cristo. Quem perdoa não é o sacerdote, porque o sacerdote também tem que ir à confissão. Ele não pode perdoar-se a si próprio. Ele tem que recorrer a outro sacerdote para confessar os seus pecados e obter o perdão. Mas representa ali Jesus Cristo. Contudo, para mim também faz muito bem fazer um ato de humildade e recorrer ao sacerdote à confissão. E a confissão depois é um sacramento que nos dá muita alegria quando o recebemos, que nos dá muita paz interior e que até tira dos nossos ombros muitas vezes um grande peso, em que as pessoas muitas vezes dizem: ai, sinto-me tão leve, sinto-me tão bem agora. So, um convite para nós refletirmos e vermos qual é o nosso apreço e o nosso amor por este sacramento de misericórdia, a misericórdia de Deus, refletir-se uma vez mais no facto de deixar na Terra a instituição deste sacramento da confissão. E como a irmã disse, quem tem a experiência da confissão, sabe que quando vai à confissão, depois sente-se leve. Portanto, a confissão, há alguma coisa de especial, a graça de Deus está bem presente no sacramento da reconciliação. Eu já disse isto aqui uma vez, já há 2 anos talvez, mas para mim a questão do pecado é como que nós às vezes vemos, tem esta coisa do grafite, não é? Sabe o que é escrever nas paredes? E eu trabalhava nas escolas e nós tínhamos esta regra que se aparecia qualquer coisa na parede, o custodian tinha que limpar imediatamente. Não se deixava mais, porque se deixasse um bocadinho, depois tinha mais e dali a pouco a parede já estava totalmente coberta
e já não sequer se prestava atenção, não era? E eu acho que o pecado é a mesma coisa. Nós vamos à confissão, ficamos limpinhos, não é? Depois fazemos um pecado e já nos sentimos mal. Depois faço mais um outro e depois dali a bocado já não sequer parece que fazemos pecados, porque já há tanto grafite que não sequer damos por isso, não é? Já perdemos a sensibilidade Do pecado. Perdemos a sensibilidade do pecado e, infelizmente, é isso que acontece muitas vezes nos nossos tempos, em que os valores como que estão invertidos. O que, na minha infância, na minha juventude, é oh my Lord, que o pecado, agora é normal. Eu acho que nós, de alguma maneira, nesta sociedade em que vivemos, nós temos perdido muito a sensação do pecado. E isto não é para julgar, mas nós vemos que hoje em dia toda a gente vai à comunhão e quando vamos nas linhas da confissão, as linhas da confissão são muito mais curtas, não é? Não é para nós julgarmos, mas vê-se, isto é uma coisa que se vê bem, não é? Quer dizer, contactamos um facto e fazemos o apelo. A gente diz, o Santo Padre vai à confissão todas as semanas. Não creio que a gente seja mais santo do que ele. E o São Francisco, lá que ele assumiu o nome Francisco de Assis, dizia, eu sou o maior pecador do mundo. E os frades diziam, como é isso? Toda a gente diz que tu és um santo tão grande. Mas sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. Portanto, a confissão é realmente este sacramento grande da misericórdia. Este sacramento onde há uma fonte inexaustível dos bens da graça de Deus. Meus caros amigos, meus caros irmãos portugueses, nós temos que parar aqui, desejamos-lhe a continuação de boas festas e esperamos que juntos alimentamos, criamos no nosso coração este grande desejo de misericórdia que o Santo Padre pede-nos para a transmitir, para expressar nas obras de misericórdia. Até sempre, e estamos todos unidos no amor de Cristo, na misericórdia do amor de Deus. Amém.